meus amigos, e hoje eu tô aqui para falar um pouco mais de detalhes a respeito do amplificador que eu montei no aquecedor de ar, ou seja, na carcaça do aquecedor de ar. Vocês puderam ver o vídeo que eu publiquei, onde eu falei um pouquinho a respeito dele, mostrei em funcionamento, e hoje eu queria falar um pouco mais a respeito de alguns detalhes do circuito e como eu fiz para montá-lo, tá? Primeiramente, como vocês podem ver, aqui está o circuito, ok? Esse circuito ele foi montado numa placa universal. É esse tipo de placa aqui que tem vários furos. Dessa forma você vai inserindo os componentes e na parte de trás vai soldando nas ilhas e com solda vai fazendo as uniões entre ilhas próximas, ou então você pode soldar fios para fazer ligações mais distantes. E foi exatamente dessa forma que eu montei. A placa ficou colada com cola quente aqui no alto-falante, na parte de trás do alto-falante. É claro que eu não coloquei diretamente em cima do alto-falante. Tem umas camadas aqui de material isolante que eu coloquei e aí eu prendi no alto-falante. Uma observação muito importante é que os dois transistores, o NPN e o PNP, Type 31 e Type 32, devem ter dissipadores de calor, que são essas plaquinhas de alumínio aqui. A grande notícia e boa notícia é que o dissipador, nesse caso, utilizando os 12 volts, não precisa ser tão grande. Os transistores não esquentam tanto nesse circuito que não tem uma elevada potência de saída. Sobre o alto-falante. O alto-falante que eu utilizei foi um exatamente igual a esse daqui. É um alto-falante automotivo que eu tinha disponível. Ele tem 4 ohms de impedância. A saída desse amplificador pode ser em 4 ou em 8 ohms. Sendo que se vocês fizerem com 4 ohms, vocês terão uma potência de saída maior. Ou seja, vocês vão ter um resultado sonoro maior, um volume maior do que se utilizar um alto-falante de 8 ohms. Falando um pouco mais a respeito do circuito, é um circuito transistorizado, ou seja, são 3 transistores, não tem circuito integrado. É um circuito que funciona no chamado par complementar, push-pull. Um é NPN e o outro é o PNP. São 2 transistores que funcionam com corrente circulando em sentidos contrários. Dessa forma, por que push-pull? Devido ao movimento do alto-falante de empurra e puxa, empurra e puxa. Ou seja, um dos transistores vai fazer a amplificação de um sinal no lado positivo e o outro do sinal no lado negativo. Por isso, o par complementar. Um complementa o outro, fazendo o trabalho do alto-falante de empurrar e de puxar. É claro que existem circuitos amplificadores muito mais modernos e muito melhores do que esse daqui. O interessante dele é exatamente essa estrutura, a forma como ele funciona, que ainda assim serve de base para alguns circuitos integrados. Alguns circuitos integrados amplificadores têm em sua essência, internamente, na sua saída, pares complementares funcionando exatamente como esse tipo de circuito aqui está funcionando. Porém, se vocês quiserem um circuito de maior fidelidade e até maior potência, vale mais a pena vocês aplicarem em um circuito integrado, onde vocês vão conseguir isso tudo muito mais consolidado, sem tantos componentes discretos, esses pequenos componentes em volta, os transistores, sem isso, tudo centrado em um único componente, que é o circuito integrado, e ele tem uma série de benefícios dentro dele. Por exemplo, a gente pode citar que ele não tem só as etapas de amplificação no circuito integrado, ele tem controles internos, como por exemplo, o controle de temperatura. Quando ele começa a atingir uma temperatura onde ele não consegue mais trabalhar, vai além do nível que ele consegue trabalhar, ele simplesmente reduz a performance dele para ele poder esquentar menos. Ou seja, é um recurso interessante que fica muito mais complicado de se montar com componentes discretos, e um circuito integrado já tem internamente nele, isso na sua composição, esse funcionamento. Como vocês puderam observar, eu alimento ele com bateria. A ideia foi fazer um circuito mais portátil, mas se vocês preferirem, podem utilizar um transformador, montar uma pequena fonte de alimentação para alimentar esse circuito. O importante é vocês fazerem uma boa filtragem na fonte de alimentação para evitar os 60 Hz da rede elétrica. Dessa forma, utilizem capacitores eletrolíticos de grande capacitância na saída da fonte de alimentação.
A montagem desse circuito é muito simples. O que vocês devem observar com muito cuidado é a polaridade dos transistores, identificando corretamente quem é base, coletor e emissor, assim como a polaridade dos capacitores eletrolíticos. Na verdade, nós temos 3 capacitores eletrolíticos a serem observados. No mais, os componentes restantes são resistores, que não têm polaridade, capacitores de cerâmica, que também não tem. E tem 2 diodos, que esses diodos vocês devem observar a polaridade durante a montagem, caso contrário, o circuito não funcionará adequadamente. Vocês podem observar que o alto-falante foi colado com silicone preto. Dessa forma não tem nenhuma fresta e eu garanto que o som frontal não vai estar se misturando ao som traseiro. Ok? Então dessa forma aqui, todo o som que sai aqui da frente foi somente originado pelo alto-falante na sua parte frontal. Aqui na parte inferior estão os controles. Eu tenho o interruptor, eu tenho o fusível, eu tenho o LED. Tudo foi colado com cola quente. Eu até exagerei um pouco na cola quente porque durante a desmontagem desse aquecedor eu rachei alguns pequenos pontos da carcaça dele. Então eu remendei eles todos, estão colados com cola quente por trás para dar um reforço e manter a carcaça íntegra. Então, pessoal, é isso. Qualquer outras dúvidas que vocês tenham a respeito desse circuito, a respeito de como eu fiz algum detalhe, vocês podem perguntar. O circuito realmente é simples, vocês só têm que atentar para esses detalhes todos que eu citei aqui, principalmente a polaridade dos componentes. No mais, é só seguir como está lá no diagrama que vocês não vão ter maiores dificuldades. Só lembrando que, novamente, caso vocês queiram alguma coisa de fidelidade maior, de potência maior, esse não é o circuito. É um amplificador de baixa potência, é um amplificador com componentes discretos, não tem circuito integrado. Eu tenho somente 3 transistores, um fazendo a pré-amplificação do sinal e outros 2, conforme a gente já disse, trabalhando em concordância. Um amplificando o sinal do lado positivo e o outro do lado negativo, fazendo o chamado par complementar, também conhecido como push-pull, devido ao movimento do alto-falante. Ok? Então é isso, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!